Guardiões 2011. Oi, Guardiões, tudo bem com vocês? Espero que todos aí na casa de vocês estejam bem, saudáveis, espero que vocês estejam se cuidando. Saudade de estar com vocês aqui nas aulas, presencial, mas por enquanto a gente continua tendo as nossas aulas por aqui. Então hoje a gente vai começar a nova apostila, quero que vocês peguem ela, abram lá na página 23, que vai ser o treinamento 1 hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus fazia. E uma coisa importante nisso, nos milagres de Jesus, é a gente perceber a autoridade e o poder que tem sobre ele. Então, para começar, lá na página 23 de vocês, a gente vai ler Mateus 28:18, que diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra." Jesus está ali com os discípulos e ele fala isso para eles, mostrando que ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E a gente pode ver que esse poder e essa autoridade foi dado por Deus, pois Jesus é o próprio Deus, A gente já viu sobre a Trindade, então foi Deus que deu esse poder e essa autoridade para Jesus, para quando ele veio aqui na terra, para que ele pudesse ter o poder sobre tudo. O segundo versículo que a gente vai ler está lá em João 1, do 1 ao 3, que diz assim: "No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito." Então aqui a gente pode ver como Deus e Jesus eles estão juntos. Eles são o poder e a autoridade, Aqui mostra que no princípio era aquele que é a palavra. Então é aquele que traz a vida pra gente. Ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus faz parte disso. Ele é o poder e a autoridade que veio aqui para a Terra, que Deus mandou pra gente. O terceiro versículo que a gente vai ler para entender um pouquinho mais sobre esse poder e essa autoridade está em Lucas 1, o 37. Eu acho que muitos de vocês conhecem esse versículo que diz assim: "Pois nada é impossível para Deus." Então, como a gente já viu que esse poder e autoridade pertence a Deus e a Jesus, quando ele fala aqui que nada é impossível para Deus, a gente pode ver a grandiosidade desse poder, porque Deus faz a vontade dele, porque essa é a vontade perfeita, e ele tem o poder para fazer isso. Eles têm o poder e autoridade sobre tudo aqui na terra, sobre tudo nos céus, e eles fazem conforme a perfeita vontade deles. E por isso que na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus e com Deus, a gente nunca deve duvidar do poder de Jesus. Nunca. Porque é um poder incrível, é uma autoridade incrível, que tem poder sobre tudo e sobre todos. Em Mateus 9, o 20 e o 22, a gente vai ler agora, que diz assim: E nessa parte, na verdade, a gente vai ali na página 24 de vocês da apostila, e agora a gente vai ver alguns milagres que Jesus fez, demonstrando esse poder e essa autoridade dele. E por isso a gente nunca pode duvidar, porque tem provas, mostra pra gente aqui qual foi a grandiosidade de Jesus. Daí, agora sim, em Mateus 9, 20 e 22, está escrito assim: "Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou no bordo de seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada." Então a gente pode ver a grandiosidade que Jesus tinha aqui. E quando ele fala para a mulher: ânimo, filha, a sua fé a curou, mostra que Jesus admira muito a nossa fé. Então, quando a gente tem fé, quando a gente acredita nisso, a gente acredita também no poder que Jesus tem para curar. E nesse exemplo aqui foi para curar uma doença. Então, a gente pode ver o poder sobre a doença e sobre a morte que Jesus tem também. Outro exemplo do poder e da autoridade de Jesus está lá em Marcos 1,34, que diz assim: "E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia porém que eles falassem, porque sabiam quem ele era." Então a gente pode ver que é poder sobre doenças, sobre demônios, é o poder sobre tudo. Quando Jesus veio aqui para a Terra, ele teve essa autoridade, esse poder que foi dado por Deus. E então, eu quero que vocês leiam ali na apostila de vocês todos os versículos que estão ali para vocês verem
alguns dos vários milagres que Jesus fez. Eu li aqui 2 com vocês para dar de exemplo. E o que a gente precisa aprender nessa aula é que a gente precisa crer com todo o nosso coração nesse poder e na autoridade de Jesus para Ele fazer o que Ele quiser. Então a gente precisa entender quão grandioso Ele é, o quão incrível Jesus é e como essa autoridade foi dada para Deus quando Ele veio aqui para a Terra, tá bom? Então a gente vai orar agora pedindo para que a gente consiga entender isso, tá bom? Deus, eu venho te pedir agora, Pai, por mim, pelos guardiões, que a gente consiga entender a grandiosidade de Jesus, a sua grandiosidade. Que a gente entenda que o Senhor tem poder para fazer tudo o que o Senhor quiser, na sua perfeita vontade. Venho te pedir para que a gente entenda a autoridade que o Senhor tem, Deus, e que a gente consiga confiar nisso 100% de todo o nosso coração. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a aula dos guardiões, espero que vocês tenham gostado. Mandem para os seus amigos também. E é isso, até a próxima aula.